Gostaria de agradecer aqui a presença do professor Roberto Selquevicius, da professora Bruna Malagoli, da professora Luciana de Arruda Miranda, do professor Remídio, né, e de todos os convidados aqui presentes. Para quem não me conhece, me chamo Leandro Lazareski, estou na coordenação do programa de MBA de Qualidade e Segurança do Paciente nas organizações de saúde do Centro Universitário São Camilo. Então, o nosso programa de MBA vem, ao longo das semanas, proporcionando algumas web palestras, né, com temas de alta relevância dentro do mercado das organizações de saúde e fazendo aí uma correlação com o momento atual que estamos passando mundialmente. Então, é com imenso prazer hoje que agradeço a presença do nosso palestrante, Flaviano Venturim, falando aqui um pouquinho do seu vasto currículo. Flaviano é administrador hospitalar, formado pelo Centro Universitário São Camilo há mais de 20 anos, pós-graduado em finanças, atualmente ele é graduando em Direito, né? Administrou alguns hospitais em diversas regiões do país e hoje, atualmente, ele é diretor executivo do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças. Ele também é presidente da Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná, a FEMIPA, e é presidente da Sindipar, Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Paraná. E também vice-presidente da CMB, Confederação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. Flaviano, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Fico muito lisonjeado de tê-lo aqui neste dia. Eu sei que a sua agenda aí é super atribulada, não para, mas conseguimos um horáriozinho aí com você. Então, em nome do Centro Universitário São Camilo, agradeço a sua participação e deixo aí para as suas palavras iniciais. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Eu que tenho a agradecer. Eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidadezinha bem pequenininha, e eu devo muito a São Camilo, então para mim é uma satisfação enorme. Eu tenho na minha fé e na minha origem que o agradecer é algo que faz parte da essência, deveria fazer parte da essência das pessoas. Então eu tenho muito a agradecer a São Camilo. Tive a oportunidade de falar isso para os padres camilianos que acompanharam a minha trajetória, e isso foi para mim foi muita satisfação. E hoje, né, é uma satisfação estar aqui, né, na São Camilo, podendo bater um papo com vocês. Eu não acho que isso é uma aula nem uma palestra, é um bate-papo para contar um pouquinho da experiência que a gente está vivendo no meio da pandemia e ao final a gente poder trocar aí algumas informações, enfim, bater um papo mais descontraído. Bom, eu vou partir já para o que interessa, porque eu acho que é o bacana da gente estar aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre as estratégias financeiras e outras estratégias que a gente acabou adotando em organizações de saúde, né, nesse tempo de pandemia. Queria reiterar que é a segunda pandemia que eu estou vivendo. A primeira foi o H1N1, né, nós aprendemos bastante coisa, e agora vivendo a pandemia do Covid, que é muito diferente do que foi o H1N1. Então, 20 anos de experiência fazem com que a gente tenha aí uma boa vivência aí do negócio. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre três conceitos. Eu gosto de carregar conceito porque ele dá base para a gente conversar. Então, organizações de saúde, eles são os estabelecimentos destinados a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos. Então, a gente tende, né, nas entidades de saúde, a pegar uma pessoa que está com algum mal e tentar devolvê-la de volta à sociedade de forma melhor, né? Nem sempre a instituição de saúde ela consegue ser efetiva, mas o objetivo é dar a melhor condição de vida no pós passagem pela instituição.
Aí eu queria trazer aqui o conceito de estratégia, né, que é a habilidade de desenvolver estratagemas, manobras, enfim, seja numa guerra, e hoje nós estamos vivendo numa guerra, né, é tudo aquilo que a gente faz para poder alcançar algum objetivo, um resultado, isso vocês todos já sabem, e o conceito de pandemia, que é uma rápida disseminação de uma doença, né, com grande número aí de pessoas numa determinada população, e essa especificamente ela não está escolhendo população, porque ela está pegando todo mundo, né, e num curto espaço de tempo, que é o que talvez seja o maior problema que o Covid trouxe, né, a velocidade com que ele impacta as populações do mundo e o que você consegue fazer nessa velocidade que ela acaba nos trazendo. Bom, mas se eu tenho um instrumento chamado hospital ou organização de saúde, eu vou tratar como hospital, mas desde a unidade básica de saúde até os hospitais mais complexos, todos nós somos organizações de saúde. Se eu tenho um hospital, eu tenho estratégia e eu tenho uma pandemia, pô, eu tenho um elemento perfeito para que tudo corra bem, né? Em tese, é o melhor dos mundos. Mas aí tem um sujeito chamado Peter Drucker, que ele falou um negócio muito interessante, que o hospital é uma forma, talvez a mais complexa organização humana, né, que a gente pode fazer a gestão. Porque o hospital ele é um hotel, ele é um restaurante, ele é uma lavanderia, ele é um serviço de logística, enfim, é um conjunto de situações ocorrendo ao mesmo tempo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas. Então, a gente passa por um momento onde tudo tem que correr perfeitamente e nem sempre isso ocorre. Então, para nós, por mais que aquele olhar inicial seja um olhar que assim, poxa, vamos aproveitar, na prática não é bem assim. E por quê? Né? Primeiro porque o hospital ele presta algo, um serviço, o serviço ele não é tangível, né? A gente não consegue ir ali e mexer o serviço, a gente trabalha com ele e entrega um resultado. E aí entra a inseparabilidade, né? O serviço você só vê o resultado ao final. Quando você entrega nesse instante, sem nenhum teste, você não consegue ter previsibilidade, a gente tem uma expectativa de realidade, né? Então, quando um médico fala assim, não, eu vou fazer só a sua unha que está encravada e vai ficar tudo bem. É mentira. Ele não pode prever isso. Eu sou prova viva. Então, a gente brinca muito com isso, né? Nada no hospital é previsível, é esperado. Esperado que aconteça e a gente faz protocolos, a gente tenta organizar o hospital para que nada de ruim aconteça. Mas o serviço ele é inseparável entre o momento da execução e o momento da entrega. Aí a outra coisa importante que dificulta a vida de um hospital é a escalabilidade, ou seja, o quanto aquele hospital faz do mesmo para produzir bem. Então a gente sabe que quanto mais você faz um determinado serviço, melhor você tende a ficar. Tem distorções, essas distorções fazem parte, obviamente, mas a grande dificuldade de um hospital é conseguir escalabilidade. Por quê? Porque um hospital, a partir do momento que ele abre a sua porta, chega tudo, né? Então, quando a gente fala de hospitais de pequeno porte, me reporta uma situação muito simples, né? Eu cansei de ver ministros, secretários de saúde de estado, município, empresários, falando, os hospitais são muito mal geridos, né? Mas é uma coisa muito óbvia. Você abre uma padaria, você analisa a sua região e fala, bom, na minha região aqui, eu só tenho uma população que não vai ter condição de comprar bolo, só vai conseguir comprar pão francês. Eu vou lá e produzo pão francês. Eu estou numa região mais bem servida financeiramente, a população com uma condição financeira melhor, pô, vou fazer pão francês, vou fazer um pão de leite, vou fazer um doce. A outra já está numa região financeira melhor ainda, então ele consegue servir almoço, café da manhã, café da tarde, o outro funciona 24 horas. Com um hospital, não. Você botou a plaquinha escrito hospital, você tem que fazer tudo. Dor de cabeça, catapora, espirro, rinite, infarto, AVC. Então, ele tem que estar preparado para tudo. E aí não tem escala que resolva isso.
né? Você não consegue organizar o sistema, porque quem faz 2 partos por mês não pode fazer parto bem feito. Quem faz uma cirurgia cardíaca por ano não pode operar bem. Então, a escalabilidade é um processo que complica demais, ou seja, a falta de escalabilidade dificulta demais o processo organizacional dessas instituições. A outra coisa é a especialização. Então vamos especializar os hospitais. Beleza. Vamos ser um hospital cardíaco. Ótimo. Aí o teu paciente cardiopata, ele precisa de uma hemodiálise. Bom, então você tem que ter hemodiálise. Bom, mas aí ele fez um AVC, então você precisa de um neurocirurgião ou de um neurologista. Bom, mas ele tem diabetes. Bom, então você precisa de um endocrinologista. Ou seja, a mesma especialização te leva a um movimento que te traz mais coisas para dentro do hospital. A outra coisa é a variabilidade. É muita gente diferente prestando serviço dentro de um hospital, né? Você não tem a execução feita pelo hospital. O hospital é uma entidade física, uma construção, e ela não executa o serviço. Quem executa o serviço são os profissionais que ali estão. Você vai ter maior ou menor governança, de acordo com a sua condição de contrato, com a sua condição de remuneração, com a sua condição de empoderamento e governança clínica. Mas é fato que nos hospitais a grande diferença, muitas vezes, entre o serviço e a indústria, está na forma de fazer o produto. No nosso caso, o serviço são pessoas diferentes em várias áreas. Então, você tem o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o bioquímico, o farmacêutico, o técnico, a moça da limpeza, o recepcionista, todos envolvidos ali, e cada um tentando fazer a sua etapa e aí unir esse pessoal todo, né, é o que vai fazer a variabilidade, a sua organização de processo para poder entregar ali a expectativa do cliente. A perecibilidade, né, o serviço ele não é estocável. Então, se eu não ocupei a sala cirúrgica, se eu não ocupei o leito ontem, hoje eu não consigo ocupá-lo como ontem. É como uma água de chuva que passou. Aquela água de chuva que já passou não enche o rio de novo, né? E o hospital é a mesma coisa. Então, se eu não conseguir maximizar a estrutura hoje, eu não recupero ela amanhã. Então, esse é um desafio enorme para as instituições hospitalares. A outra é a continuidade, né? O hospital não para, então a gente continua o tempo inteiro fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Eu confesso para vocês que esse último domingo foi um dos domingos mais animados da minha vida. Nós tivemos que desligar toda a rede elétrica da Companhia de Energia aqui do Estado do Paraná, que é a Copel, eu moro em Curitiba, e deixamos o hospital à disposição de 2 geradores, mais 2 geradores de backup e mais 6 geradores pequenos em áreas críticas. Então, é o tipo de emoção que traz cabelos brancos, né, infarta, dá um AVC na gente, porque se algo der errado, né, eu tenho que transferir 200 pacientes de um hospital para outros hospitais. Então, a continuidade do trabalho ininterrupto ele é uma situação de risco que o Drucker lembra muito bem. E a outra é a multidisciplinaridade que eu falei, que é muita gente envolvida e ela complementa ali a variabilidade. Nós trabalhamos com um grande número de profissionais, nem sempre profissionais qualificados, porque a má remuneração na área de saúde é uma situação complexa e do dia a dia. Nós sabemos que o que se paga para a grande parte dos profissionais está muito aquém da expectativa, né? Eu vejo e lamento muitas vezes o quanto ganha aí um profissional de enfermagem, um profissional de fisioterapia, fazem tanta diferença quanto o médico ali no atendimento, sem desmerecer o médico, cada um na sua profissão, mas a importância que cada um tem e o quanto cada um é remunerado, isso faz uma diferença, e aí você agregar todo esse pessoal e satisfazer é muito complexo. Bom, e aí já entrando um pouquinho mais na situação da pandemia, o que aconteceu com as nossas instituições? Né? A partir do momento em que nós começamos a identificar os primeiros casos no Brasil, vieram aí algumas orientações que foram dramáticas para a concepção dos serviços de saúde. A orientação para se ficar em casa foi um início, depois a orientação para ir não ir aos hospitais, né? A pessoa que não estivesse precisando,
não deveria ir aos hospitais, e depois a orientação para a redução das cirurgias eletivas, e isso sim foi talvez o tiro fatal para que nós, hospitais, começássemos a entrar numa situação crítica, né? Então, essa foto mostra um pouquinho de como nós estamos nos sentindo hoje, né? O hospital é esse carrinho circulado de vermelho, no meio de um trânsito alucinante, onde de um lado o governo, de outro operadora de saúde, de outra sociedade, cada um tentando se proteger de um jeito, e nós ali tentando sair do meio da confusão de forma saudável, ilesos, e dando perenidade à constituição da nossa empresa, né? O resultado dessa confusão toda, de 3 orientações básicas, foram um investimento muito alto na estrutura, vários hospitais criaram UTIs, leitos específicos para atendimento ao Covid, compraram equipamentos, aumentaram estoques, contrataram pessoas, organizaram o hospital para receber um grande volume de pacientes. Aumentaram seus custos, e o que a gente começou a sentir logo de cara foi uma baixa ocupação dos hospitais, queda na receita e, na sequência, o resultado não poderia ser outro a não ser o déficit. Mas Flaviano, a gente vê Belém lotado, Manaus lotado, Recife lotado. Sim, em alguns estados isso vem acontecendo, em outros países isso acabou acontecendo. O grande problema dessa lotação é que ela é uma lotação desordenada. O hospital não consegue manter o seu fluxo organizacional e ele simplesmente começa a atender, tentando gerar uma correta organização dos seus fluxos. E isso só acontece depois de bastante tempo. A gente deu uma pesquisada em vários países, e aí cada país é um modelo de formatação de faturamento diferente. O Brasil é um mix de um monte de coisas bagunçadas. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo de SUS, eu tenho o SUS hoje pagando R$800 por leito de UTI disponibilizado para paciente de Covid, e se internar o paciente, mais 800. Bom, R$1.600. Não está nada mal. Mas se o hospital internar o mesmo paciente de Covid num leito não credenciado para Covid, ele recebe R$436 pela diária de UTI. Então, é um caos absoluto a governança do faturamento de um hospital, né? Quando eu volto para aquela figura ali do governo, das operadoras, e aí é uma situação complexa. A gente, enquanto hospital de operadora, nós temos uma série de possíveis tratamentos que a gente tenta aplicar, e tudo em prol do paciente, obviamente. A resposta depois esse tratamento não é permitido, esse medicamento ele é off-label, ele não está reconhecido na literatura para tratamento do Covid, esse outro medicamento ele não tem indicação para o Covid, e enquanto isso os médicos tentando tudo que se pode para poder salvar vidas. Então, é uma equação muito complexa de fechar, e a gente tem que tomar algumas ações para mitigar esses problemas todos, e isso a gente faz, né, de novo, com o carro andando aí e tentando buscar essas soluções. Bom, o que a gente veio trabalhando? Como eu falei, eu não vou falar só de uma questão meramente financeira, porque se eu fosse falar só de finanças, eu ia ficar restrito a muito poucas ações. Então, a primeira coisa que, obviamente, nós precisamos trabalhar é uma boa política de recursos humanos, onde nós temos que tomar decisões que vão impactar de forma ou no resultado financeiro da instituição. Então, nós temos ali, né, as pessoas, elas custam, em média, 50% do custo de uma unidade hospitalar, de uma unidade de saúde. Isso pode, obviamente, variar de acordo com o perfil da instituição. E aí a gente começa com as ideias mirabolantes que nós, administradores, acabamos tomando muitas vezes, né? Então, primeira coisa, bom, se 50% do meu custo são pessoas, eu estou com ocupação baixa, obviamente a primeira coisa que eu vou fazer é cortar pessoas. Bom, beleza. Tá, mas quanto custa cortar pessoas? Como é que está o seu fluxo de caixa? Essa análise é extremamente importante, porque eu posso me descapitalizar num momento muito complexo, onde eu tenho uma entrada de dinheiro muito baixa nos hospitais. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do fluxo de caixa, talvez todos conheçam, mas alguns vão entender, vão
entender e até se surpreender um pouco como funciona. Bom, aí você se pergunta, quais pessoas cortar? Vamos cortar as mais caras. Bom, geralmente as mais caras são aquelas mais experientes ou as de liderança, né? Então vamos cortar as mais novas. Bom, geralmente as mais novas são as que trazem mais inovação para a instituição, né? Então vamos cortar as mais disponíveis. Bom, as mais disponíveis são as que estavam nas áreas mais rentáveis, né? Neste momento em que você parou a cirurgia eletiva, você parou todo o atendimento eletivo. Essas pessoas que estavam nas áreas de maior rentabilidade do hospital são as que agora estão disponíveis. Então, se você imaginar cortar essas pessoas, como você vai fazer? E aí tem um problema, porque é muito complexo você investir em pessoas. É caro, não é barato. Então, nós temos que trabalhar num nível de construção, né, que você fica entre a cruz e a espada para poder resolver. E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que investir nesse time, fortalecer os treinamentos e a governança, né, corrigir as falhas e dar expectativas para as pessoas. Porque se de um lado a situação é complexa para o hospital, do outro lado, para o profissional é aterrorizante, simplesmente aterrorizante saber que a situação passa por por um momento difícil e que ele não sabe o que vai resultar de tudo isso. Estão aparecendo uns risquinhos amarelos, vocês estão vendo isso na tela? Acho que alguém está mexendo no mouse. Por favor, vou tomar um Só para saber se era cuidado. alguma coisa aqui no meu computador que eu... É, Beleza, vamos continuar aqui. Bom, então nesse momento a gente tem que buscar inovação, né? E aí buscar inovação é não fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. É muito comum a gente ficar discutindo, os meus problemas, poxa vida, eu estou aqui fazendo e o resultado não aparece. Bom, o que você fez diferente? Poxa, eu não fiz nada. Bom, então você acaba tendo um problema maior aí para resolver. A inovação dentro de um hospital não é um negócio tão simples, né? Mas cabe ao gestor, né, que tem a governança em suas mãos, estar ali organizando e repensando o hospital diariamente. Porque, por mais que eu seja um hospital cirúrgico, eu tenho que buscar inovação neste momento, porque as cirurgias eletivas são a maior fonte de rentabilidade e eu tenho que ter alguma coisa que atraia, né? Então, tem hospitais criando situações muito legais. Tem um hospital que está fazendo teste de Covid, montou drive-thru no meio da rua. Então, cada instituição tem que buscar a sua modalidade de inovação. E aí eu vou voltar um pouquinho na questão do fluxo de caixa, porque aqui na inovação você tem reflexo lá no fluxo de caixa. Em média, um hospital demora 60 dias para receber uma conta hospitalar quando eu considero a entrada do paciente. Eu tenho a alta, pós-alta, eu tenho 30 dias para faturar a conta e a operadora mais 30 para poder me pagar. Eu tenho um delay de fluxo de caixa de 60 dias entre o que eu já paguei e o que eu vou receber, podendo se estender de acordo com glosas, enfim. Então, a gente tem criado inovações nesse sentido. Então, as operadoras, nesse momento, não querem vir aos hospitais fazer as auditorias, isso é um problema. Nós tivemos que inovar, buscando aí soluções para isso. A solução foi auditoria via Skype, via Zoom, via Teams, via qualquer coisa. E isso a gente já viu que está trazendo algum nível de resultado e agilidade, as coisas ficaram mais rápidas. Provavelmente isso vai baixar custo de alguma forma para as instituições, né? Seja com deslocamento, seja com melhoria de processo, enfim. O processo de auditoria melhorou durante a pandemia. Bom, outra coisa que nós tivemos que estabelecer foi uma linha de liderança forte, né? Tivemos que dar robustez aos nossos líderes. Então, a liderança é quem toca o dia a dia ali da instituição. Então, ter esse pessoal cada vez mais alinhado com a missão, a visão, os valores, né? Ele se tornou uma necessidade premente. Então, ter aquele líder que se encolhe, que se esconde na hora do desafio, ele não ajuda a instituição a tomar decisões rápidas, ser ágil. E são esses líderes cada vez mais capacitados que vão nos ajudar na retomada do crescimento. E essa retomada do crescimento, eu não posso ter uma dinâmica de esperar... Não, tem que ser rápido. Essas lideranças têm que estar preparadas para que no momento em que a gente der a largada no
no decorrer da pandemia ou no fim da pandemia, a gente tem que ter lideranças fortes. Eu compartilho com vocês um exemplo, que é o do hospital que eu trabalho. Eu trabalho num grupo de hospitais, que são 6 hospitais, são 750 leitos. Eu sou o diretor executivo do grupo, mas eu tenho que administrar o maior hospital do grupo, que é um hospital de 254 leitos, e é o que tem o maior faturamento. Bom, em dezembro, eu vinha fazendo uma média de 65 cirurgias por dia no meu hospital. E com a pandemia nós caímos, chegamos a fazer menos de 20 no dia. Retomamos para alcançar 30 cirurgias por dia, e o meu pessoal do centro cirúrgico conseguia atrasar a cirurgia por ineficiência de processo. Tive que chamar o pessoal e falar, moçada, o que está acontecendo? Com 60 cirurgias nós não atrasávamos, e agora a gente está atrasando. Então, o que aconteceu? O pessoal deu um chute, simplesmente ficou em pânico com a pandemia e esqueceu tudo que tinha que fazer. Sentar todos na sala, botar os pingos nos is e voltamos. Bom, resultado. Amanhã eu tenho 43 cirurgias agendadas. É o hospital que mais faz cirurgia hoje durante a pandemia aqui em Curitiba. Mais do que os públicos, mais do que os privados. Então, ajustes finos que nós estamos fazendo no meio da pandemia. O que é esse ajuste fino? As minhas lideranças passaram segurança para a equipe médica poder voltar a operar no meio da pandemia, que é o que mais afetava ao time no momento. Então, todo mundo com medo. Estruturamos a liderança para trabalhar e dar essa confiabilidade para que o médico voltasse a operar. E, para isso, nós passamos por um processo de reorganizar a nossa comunicação. Né? Então, saber o que falar para quem falar, talvez seja uma das chaves de sucesso para a gente atingir resultado num momento tão complexo. Então, conversar com a equipe, né, explicar para ela que ela está protegida, que o que nós estamos fazendo é o melhor no momento, né, e aí nós temos que falar para a equipe, do médico ao profissional da lavanderia, ao profissional da limpeza, ao fisioterapeuta, ao terceirizado, ao segurança, à recepcionista. Então, este envolvimento, né, da comunicação interna, organizando os processos para que a gente pudesse dar condição deles entenderem o que está acontecendo, deles se inserirem no que está acontecendo, foi muito importante. A outra coisa é como comunicar isso a um público interno, que são os acionistas. Né? No meu caso, eu trabalho numa empresa familiar, são aproximadamente 389 irmãs. Né? O pessoal brinca, a minha empresa familiar, eu, minha mãe e minha tia. Bom, minha empresa familiar lá são 389 irmãs, cada uma com uma cabeça, cada uma gosta de uma cor, e a gente vai tocando no hospital. Então, a todo instante, explicar o que está acontecendo, tranquilizá-las, né, do que está sendo feito. É muito complexa a dinâmica de uma pandemia, mas a forma de comunicar a todas, né, é fundamental, muitas com idade avançada, o perfil, às vezes, nem sempre é de gestão, né? Então, a gente tem que estar ali comunicando a todo instante também, cada passo que a gente está no hospital. Isso é importante para que elas, como donas do negócio, se sintam tranquilas e à vontade para nos suportar as decisões tomadas. E a outra coisa, obviamente, é a comunicação externa. Né? Os meus clientes têm que saber que o hospital está seguro, né? Que a instituição está fazendo a sua lição de casa para poder continuar recebendo esse paciente. Criamos comunicação para alertar o paciente, olha, você que é cardiopata, você que é diabético, você que faz tratamento oncológico, você que faz tratamento de imunoterapia, não pare o seu atendimento. Você precisa, né, continuar as suas medicações, não pare, porque hoje, que eu tenho mais lá no hospital, em 30 leitos de UTI, eu tenho 2 pacientes com Covid, um suspeito e outro confirmado. Dos outros leitos, estou com 80% de ocupação, todos os outros leitos são pacientes graves de outras comorbidades, cardiopatias, diabetes descompensado, pacientes neurológicos, enfim. O que eu menos tenho no hospital hoje grave é Covid. Então, esse é um processo que a gente está fazendo a 4 mãos, hospital, federações, secretaria de saúde, para que as pessoas não abandonem o tratamento. A outra coisa é a comunicação, obviamente, com os fornecedores. Esses fornecedores, eles precisam saber que a gente está trabalhando de forma efetiva.
que nós estamos financeiramente estabilizados para poder honrar com as compras que fazemos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o fornecedor na sequência. E, obviamente, a outra coisa é o mercado como um todo, né? Quando eu estava falando de clientes, estava falando de pacientes, mas nós temos aí as operadoras, nós temos os concorrentes, então o mercado precisa saber que nós estamos efetivos, trabalhando, dando condição de saúde para atender a população que precisa. Bom, um outro exercício muito importante é olhar para dentro da empresa. Essa estratégia ela é fundamental para nós tenhamos aí uma boa estrutura de equilíbrio financeiro, rever processos, rever estoques, né? Eu conversava com o professor Remídio há alguns dias atrás, nós estávamos discutindo ações que tomamos nos hospitais que trabalhamos, já desde janeiro e fevereiro, em prever estoque, e prever estoque agora recentemente, antes do aumento do governo. E isso foi muito interessante, porque você vê estratégias parecidas em instituições muito diferentes, né? Então, investimos aí, tiramos dinheiro de banco, que estava uma taxa de juros pífia, compramos antes do reajuste de 4,21% e vamos vender o medicamento pós-reajuste de 4,21%. Então, é uma estratégia que parece simples. Eu trabalhava no hospital até meados de janeiro, com 16 dias de estoque, e hoje eu tenho 38 dias de estoque. Por quê? Porque eu fiz compras, alavanquei o meu estoque para ter ganho financeiro no giro do dia a dia. Então, são estratégias ali que acabam nos ajudando. Obviamente, a revisão de fluxos internos do hospital faz muita diferença. E esse próximo item, né, foi, acho que, o maior aprendizado que eu tive nesse momento, né? Rever diariamente pontos críticos de risco e de sucesso. Eu já chamei o meu time lá do hospital a equipe de segurança de segurança do paciente, de planejamento estratégico. Eu, se Deus quiser, nunca mais farei uma reunião mensal de planejamento estratégico. Hoje nós nos reunimos segunda, quarta e sexta, revemos todos os pontos. Toda segunda, quarta e sexta nós alinhamos, eu sei a ocupação do paciente, dos leitos do hospital, por quê, que dia que vai desocupar. E lá eu estou com os principais médicos do hospital. Toda segunda, quarta e sexta. Eu nunca tinha feito isso. Então, essa crise trouxe um modelo de Blitzkrieg, que foi um modelo sem qualquer alusão, mas foi um modelo usado na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, que era um ataque rápido e sem deixar margem para qualquer discussão. Então, a gente faz isso hoje. A gente vê o ponto crítico na segunda de manhã, na quarta-feira eu tenho que ter uma solução. E todos nós estamos no time de resposta, estamos envolvidos, atuantes e nos cobramos. Então, toda segunda-feira a gente joga a ação, na quarta-feira eu tenho que ter um resultado, e enquanto eu não tiver o resultado, essa ação não sai do mapa. Toda segunda, quarta e sexta nós vemos todas as ações pendentes e as novas. Então, isso trouxe para a gente uma agilidade, coisas que demoravam 3, 4 meses para ser resolvidas, hoje são resolvidas em 3, 4 dias. Então, isso para nós foi uma experiência fantástica. Envolver a equipe médica nessas reuniões foi outro movimento espetacular, né, de organização, de revisão de negócio. A gente não espera mais errar para que as coisas aconteçam. E todo mundo tem que criticar. É uma verdadeira sessão de tomate misturada com brainstorming ali, e ali tem que sair uma solução. E não pode demorar mais do que 40 minutos, 45 minutos essa reunião. Bom, rever os parceiros foi outra ação fundamental aí de sobrevivência para nós. A crise acabou pegando todo mundo, não somos só nós, hospitais, que estamos passando por isso. Todos os nossos fornecedores, de alguma forma, estão sofrendo, né, cada um na sua condição. A gente tem trabalhado isso de uma forma muito sutil, né? Nós temos sido muito corretos com nossos fornecedores, né? Então, a gente fez uma análise de todos os contratos do hospital,
com quem eu podia apertar. Não adianta eu falar de um hospital que tem um custo de 15 milhões e eu queria apertar o cara da padaria. Eu tenho que rever, obviamente, se o cara da padaria está em acordo com o mercado. Mas eu não posso esperar que ele vai me salvar se eu ir lá e cortar 30% da receita dele. Então, esse processo ele tem sido feito, nós estamos atuando de uma forma muito próxima com todos os nossos fornecedores. Alguns nos deixaram na mão durante esse início de pandemia, alguns com razoável motivo, né? Por exemplo, o nosso fornecedor de álcool em gel, nós tínhamos um pedido de 5.000 unidades de dispensa de álcool, o cara entregou 100. Né? Eu vou te acionar na justiça. Ele falou, olha, eu já fui acionado porque o governo do estado veio aqui e tomou todo o álcool que eu tinha no meu estoque, inclusive o álcool que era seu. Então, essa franqueza com quem a gente tem conversado com os fornecedores tem sido muito interessante e trouxe ganhos significativos. Inclusive, tiramos ali alguns gerentes nossos, algumas lideranças nossas, de zona de conforto, que vinham no piloto automático renovando contratos, e isso a gente sabe que muitas vezes não é por mal, mas é por uma condição do dia a dia, e praticamente revimos já em torno de 80% dos nossos contratos. Não podemos esquecer os nossos clientes, além da comunicação, né? A comunicação é um contexto maior, a gente tem buscado entender o que eles estão querendo do hospital. Hoje a gente acompanha com o NPS, que é uma ferramenta muito dinâmica, tudo que o paciente tem relatado do nosso hospital no momento de crise, o que ele sente, né? Quando ele entra, desde o medo inicial, as experiências que ele tem tido, aquela história de, meu Deus, será que o paciente do lado tem Covid? Será que do andar de cima tem, do de baixo? Eu vou entrar no centro cirúrgico, será que lá tem alguém com Covid? Então, essas angústias nós temos acompanhado, estamos tentando entender o que eles estão buscando de nós, temos buscado entender o quanto cada cliente depende de nós. Então, hoje eu sou o maior prestador de serviço, por exemplo, para a Unimed do estado do Paraná, sou o maior hospital privado, né? E ao mesmo tempo, eu sou o que tem a melhor referência por parte dos clientes da Unimed. Então, eu sou o hospital melhor avaliado, que tem a maior pontuação. Então, ou seja, hoje eu dependo muito da Unimed, mas a Unimed também depende de mim. Isso me coloca numa condição de negociação mais paritária. Né? Não posso esquecer que as regras que eu estou aplicando aos meus fornecedores, os meus clientes também querem aplicar a mim, também querem reduzir os seus custos, também querem alterar aí regras contratuais. E aí, nesse processo, eu, obviamente, estou analisando também perdão, os meus concorrentes, porque deles vão sair potenciais clientes que podem vir agregar paciente ao meu hospital. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, no nosso hospital nós fazíamos, até outubro, 1.600 internações por mês. Então, isso era um movimento razoável, nós tínhamos ali 80%, 82% de ocupação. Numa quinta-feira, fomos procurados por uma grande operadora de saúde que informou que estaria fechando o seu hospital verticalizado e repassando todas as suas internações para nós. Eram 450 internações. Falei, olha, interessante. Em quanto tempo? 15 dias. Então, eu saí de 1.600 para quase 2.000 altas em 15 dias, sem construir uma parede dentro do hospital. Resolvi com alguns leitos, poucos que eu tinha disponibilizados, né, leitos fechados, e, enfim, estamos felizes, satisfeitos e com um crescimento astronômico que nenhum hospital conseguiu fazer, simplesmente analisando a concorrência. Mas é um processo que se constrói ao longo de anos. Né? Bom, a reavaliação dos nossos produtos, né? No momento da pandemia, muita coisa a gente parou de fazer. Então, nós aproveitamos aí a orientação de evitar cirurgias eletivas e paramos de fazer todos aqueles procedimentos que eram deficitários ao extremo, né? E no momento da pandemia passavam a ser mais deficitários ainda. Então, nós paramos alguns tipos de cirurgias que no momento da pandemia elas tiveram o seu déficit aumentado. Vou dar um exemplo. Numa cirurgia onde eu tinha 10 pessoas em sala cirúrgica, eu tinha um custo de R$1 com máscara cirúrgica. Hoje,
com 10 pessoas em sala, eu tenho um custo de aproximadamente R$ 37 só com a mesma máscara cirúrgica. Então, alguns procedimentos eles ficaram inviáveis simplesmente pelo uso de EPI, porque são 10 máscaras cirúrgicas, são 10 aventais, são 10 gorros, todos os materiais que acabaram sofrendo aí impacto significativo com a redução da oferta no mercado e o aumento do dólar. Então, tivemos que fazer reestruturação nesse sentido também. Evitamos esses procedimentos menos rentáveis ou deficitários para o hospital. A outra coisa que nós precisamos fazer enormemente, né, que é a revisão do nosso planejamento. Nosso planejamento, nós temos, obviamente, a estruturação do planejamento clássico, pensado no curto, médio e longo prazo, análise de cenário, plano de contingência, plano B, tudo que vocês possam imaginar dentro do que é planejamento. E tudo isso caiu no dia 15 de março de 2020, quando nós tivemos aí a suspensão das cirurgias eletivas. Passamos a fazer aquelas reuniões que eu comentei diariamente, hoje fazemos segundas, quartas e sextas, e desde então nós estamos todo dia fazendo um processo de reflexão, né, de lapidação do nosso ser lá dentro do hospital. E aí, né, eu não podia, já falei essa frase, né, eu não posso esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, nós fizemos o nosso SWOT a cada 15 dias, né? É um negócio muito interessante, porque o que nós demorávamos para fazer em 2, 3 meses, a gente refaz o SWOT em 40 minutos. É um exercício de loucura, mas que traz uma satisfação enorme. Você vê o potencial que todos nós temos de, num momento tão difícil, poder estabelecer regras, métricas, de forma tão rápida, né, e efetiva dentro de uma instituição tão grande. Eu não posso me furtar a dizer, né, se o negócio não valer a pena, nós temos que parar. Eu sempre brinco com os colegas administradores de hospitais pequenos, né, que se eles estivessem administrando padarias, eles teriam fechado. Como não estão administrando padarias, estão administrando hospitais, né, eles insistem em manter aberto. Eu já administrei alguns hospitais pequenos, tenho feito isso já ao longo de anos. No meu grupo, eu tenho um hospital pequeno, que eu insisto em tentar fechar, mas por uma questão de valores, né, as irmãs preferem manter o hospital aberto. A gente brinca lá no hospital, eu fico com a razão e as irmãs ficam com a oração. E a gente vai buscando esse equilíbrio diariamente ali, porque como negócio eu não considero uma instituição que seja viável, e eu entendo o lado delas, a formação delas. A minha formação cristã também me diz para não fechar, mas eu recebo o meu salário para pensar como executivo, e a minha orientação sempre para elas é: fecha esse hospital, porque esse hospital é um problema, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente fez esse exercício em várias áreas. Por exemplo, nós fechamos a fisioterapia de pacientes ambulatoriais. E isso trouxe um certo nível de transtorno, tivemos que voltar atrás em algumas etapas, e aí reabrimos apenas para os pacientes pós-cirúrgicos do próprio hospital. Então, se eu ligar lá agora e falar: olha, eu estou com dor nas costas, quero fazer uma fisioterapia, não tem vaga. Olha, eu fiz uma cirurgia com o doutor João, né, uma cirurgia de joelho, então tá, o senhor tem vaga aqui. Por quê? Porque o custo dela se inviabilizou pelo uso dos EPIs. Então, a operadora paga R$ 35 uma sessão de fisioterapia e eu gasto 18 só com o EPI. Então, inviabilizou, fechei o serviço, né? Doeu pra caramba. Peguei as fisioterapeutas que antes faziam ambulatorial, agora estão fazendo dentro do hospital. Não estão felizes, obviamente, perfil de paciente é diferente, mas estão empregadas, trabalhando, recebendo seu salário todo final de mês. Continua a fisioterapia dando prejuízo, mas, né, mantém a estrutura do hospital funcionando. E aí uma coisa que às vezes os gestores acabam fazendo, né, se afundar em empréstimos para poder solucionar o déficit que a pandemia está causando. Confesso para vocês que semana passada eu tive um certo prazer meio sádico, quando uma operadora me procurou e falou: olha,
nós conseguimos aí um recurso e gostaríamos de adiantar faturamento para o hospital, e nós propomos para vocês adiantar 3 meses de faturamento para ajudar vocês no fluxo de caixa. Nós vamos dar 3 meses de carência e vocês nos pagam em 6 meses, descontando das faturas futuras. Eu falei, não é o que eu quero, mas posso analisar. Aí eles falaram, bom, mas isso tem um custo operacional, nós vamos cobrar 0,29% ao mês, mas em função de custo operacional com essa demanda que nós vamos fazer. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu não quero o dinheiro, não preciso do adiantamento, eu me organizei, eu suporto 6 meses de déficit do jeito que ele vier, eu seguro, mas eu vou parar todos os procedimentos que eles dão prejuízo, porque eu não vou pegar empréstimo com você, o que você está fazendo é ser no banco, para financiar o meu déficit. Então, eu não vou fazer isso. Então, agradeço a boa vontade, a generosidade de vocês como operadora. Acho que a essência de vocês aflorou, né, nesse momento, e a gente agradece. Não quero, fique com o teu recurso e eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Então, essa é uma decisão muito difícil, né? Mas, enfim, a gente está buscando a sustentabilidade e não afundar mais rápido. Bom, e aí, obviamente, as maiores alavancagens e oportunidades que acabam acontecendo, elas vão acontecer no pós-crise, né? Ou mesmo durante a crise. E a gente tem acompanhado esse processo com muita dinâmica. Por incrível que pareça, essa crise tem trazido para nós, justamente pelo conjunto que eu acabei de explicar de ações que nós tomamos, uma série de oportunidades de hospitais que estão com dificuldades financeiras, estão médicos migrando para o nosso hospital, nós temos fornecedores garantindo o abastecimento, porque nós temos negociado tudo com eles, as principais operadoras têm mantido conosco uma relativa comunicação, porque eles sabem que nós estamos dando o suporte que eles precisam. Então, tudo isso alavancou o hospital, e por isso que eu fiz questão de comentar que, mesmo no momento da pandemia, nós estamos fazendo 43 cirurgias amanhã de alta complexidade. Nenhum hospital em Curitiba está fazendo isso, mas isso foi uma construção onde nós encontramos oportunidade no momento em que todo mundo estava correndo. Então, nós enfrentamos a pandemia, né? Não deixamos os nossos clientes do lado. E aí eu termino, né, com uma frase que eu gosto muito, que a estratégia torna as escolhas sobre o que não fazer tão importante quanto as escolhas sobre o que fazer. E é isso que a gente decide toda segunda, quarta e sexta lá no hospital. E, enfim, eu agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre as estratégias que nós tomamos. Óbvio que isso não é a solução, não é a possibilidade que todas as empresas todos os hospitais vão ter, mas fica aí uma oportunidade de benchmarking, e agora eu fico aí à disposição se alguém quiser bater um papo, perguntar, tirar dúvida, criticar, bater, reclamar, enfim. Nossa, Flaviano, muito bacana a sua palestra. Eu acho que é interessante a sua realidade hoje aí, né? No hospital, até mesmo no grupo que você representa, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Flaviano. Além do hospital, você tem aí um grande envolvimento, até mesmo pela federação, né? A realidade das Santas Casas, né? E do próprio sindicato. Como é que você vê hoje, como é que está, fruto dessa pandemia, como é que você está visualizando essa estratégia, acho que das Santas Casas também, dos outros hospitais? Do seu ponto de vista, você verifica que é uma estratégia, todos estão se alinhando para uma estratégia um pouco mais assertiva, ou você vê aí algumas dificuldades que as outras organizações estão passando? Bom,
Leandro. Eu atualmente sou presidente da Federação das Santas Casas do Paraná e vice-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas. É uma loucura, né? Nós buscamos aí dentro do contexto político soluções que pudessem agregar valor nesse momento. Então, em 2 meses nós conseguimos duas importantes vitórias. Então, nós conseguimos, primeiro, garantir o pagamento do Sistema Único de Saúde pela média da produção dos hospitais do último ano. Então, isso foi talvez aí a maior fonte de sustentabilidade para o SUS, porque como a queda do faturamento caiu muito, né, hospitais com 30% de ocupação, os hospitais pequenos, eu tive um hospital aqui no Paraná que no final de semana tinha 2 pacientes internados. Se ele fosse manter o recebimento pela produtividade, o hospital já teria fechado em abril. Então, nós conseguimos, junto ao Legislativo Federal, aprovar uma lei durante 90 dias, isso é um trabalho intenso de todas as federações, para que se pagasse pela média histórica dos últimos 12 meses os hospitais, independente da produção que viessem fazendo. Então, isso garantiu que as Santas Casas ficassem abertas. Mas isso não garante sustentabilidade, porque, enfim, já eram deficitárias, é o que eu acabei de falar. Um hospital pequeno, que não tem escala e não consegue um nível, né, de atendimento de pacientes, de operadoras que subsidiem o SUS, ele não vai sobreviver. Ele se mantém de quermesse, venda de pastel, vai buscar um monte de situações, mas não do SUS. O SUS ele prega a equidade de atenção à saúde, mas ele não tem essa equidade para com os hospitais. Então, quando ele pega um hospital de 30 leitos, que tem que ter um pronto-socorro aberto, que, em tese, ele deveria ter um clínico, um cirurgião, um anestesista, um pediatra e um obstetra, ele já matou esse hospital de cara, porque esse quadro médico vai custar aí, por baixo, uns R$300 mil. Esse hospital só vai conseguir faturar no máximo R$100 mil. Então, é uma situação, é uma equação que não tem como fechar. Então, a estratégia que nós estamos construindo também é um modelo onde os hospitais de pequeno porte vão ser orçamentados com produção contratualizada. Então, não adianta, não vai atender infarto, não vai atender AVC, não vai atender baleado, o cara que caiu de moto, porque, além de tudo isso, esse hospital ele mata pessoas, porque ele gasta tempo. Então, numa cidadezinha de 12 mil habitantes, onde tem um hospital de 20 leitos, um cara que tomou um tiro, ele não pode parar nesse hospital. Ele vai perder tempo, ele tem que ser transferido o mais rápido possível para um hospital que dê condição. A gestante que vai para esse hospital, ela não pode ter o filho ali, porque ali não tem um anestesista, não tem um pediatra, ele tem um clínico. Então, nascer uma criança ali, talvez seria mais prudente ela nascer com uma maternidade regional, se deslocar 80, 40, não é bom, óbvio que não é bom deslocar as pessoas, mas é uma questão de decisão que esse país precisa tomar. A Índia fez isso muito bem. A Índia definiu regiões, nessa região tem que ter tantos leitos, tantos hospitais. Ah, mas alguém vai ter que andar 100 quilômetros. Alguém vai ter que andar 100 quilômetros. Né? E alguém vai ter um hospital na sua porta. Então, falta hoje no país, e isso um pouco causado pelo próprio pacto federativo que nós temos, uma unicidade na decisão do que fazer com os hospitais. Então, o Ministério da Saúde gera a política, os secretários de Estado definem a execução junto com os secretários municipais, mas nem todo mundo fala a mesma língua. Né? E aí você tem outros fatores políticos, enfim, que acabam impactando. Mas a grande maioria dos hospitais do Brasil, eles deveriam ser hospitais 100% SUS, né? Não estou dizendo para ser público, mas deveriam ser hospitais 100% SUS, orçamentados, né? Com produção definida. Então, esse hospital é para ganhar tanto, para fazer tanto. E aí você ia corrigir as distorções que iriam acontecendo no decorrer da execução, do dia a dia desses hospitais. Apareceu aí o grande professor Remídio. Boa noite. Boa noite, professor. Parabéns, Flaviano. Obrigado. Ótimo tema, muito bem embasado e caracterizando
esse cenário que a gente está vendo. O mais interessante da sua fala é que você consegue trafegar tanto do público para o privado, do privado para o público e do público para o filantrópico, e o quanto a gente vem sofrendo nesse momento. Eu queria te fazer uma pergunta simples, mas o que você observa na ponta da linha com relação ao comportamento das operadoras, principalmente o que está ou não no rol, e a flexibilização das operadoras perante a aceitabilidade de protocolo do Covid? Porque a gente vê isso na discussão, e você que está na ponta da linha como hospital, como prestador, tem uma visão do que talvez eu que trabalhe numa operadora, você tem um lado, e sempre são visões diferentes e muitas vezes, às vezes, conflitante, ou o quanto que isso chega numa zona de convergência para que se pensamos, ou para que se tenhamos um pensamento pró-paciente, e esquecendo só o resultado financeiro, mas atravessar essa pandemia. Bom, primeiro que é interessante a sua pergunta, porque pela primeira vez na história eu vi hospital privado não filantrópico em situação mais difícil do que a dos filantrópicos. Veja, quando eu consegui, eu digo, né, nós, federações e confederação, garantir o pagamento do SUS, independente da produtividade, nós conseguimos sustentabilidade para os filantrópicos. Os privados, eles dependem exclusivamente de si próprios para atender. Com 50% de ocupação e custo alto, a situação dos privados hoje, num retrato de agora, é pior do que das santas casas, por incrível que pareça. E, obviamente, aquelas santas casas que são melhores, né, mais robustas, não melhores, vamos mudar o termo, são maiores, que têm maior complexidade, que estão mais estruturadas, elas estão em mais dificuldade do que as menores que atendem mais SUS, que atendem pouco convênio. Porque essas grandes, elas dependem muito dos convênios das operadoras. E, nesse momento, elas não têm esse recurso, né? Então, o que vem do SUS para ela é uma parte pequena do seu faturamento, né? E aí, entrando propriamente na tua pergunta, a relação com a operadora eu sempre vi como uma relação de confiança, né? Já trabalhei em hospital de operadora e esse papel é muito difícil. Então, hoje, quando eu chego para uma operadora e no hospital que eu trabalho, eu falo, olha, nós temos esses protocolos aqui que estão fazendo tal coisa, eu tenho a liberdade e a franqueza de chegar para o operador e falar, olha, isso aqui é para salvar a vida do cara, porque ele sabe que eu não estou de sacanagem com eles, eu não estou colocando uma ampola a mais de um quimioterápico, eu não estou dando um remédio, eu estou falando isso com muita franqueza, porque a gente sabe que se tem hoje um sistema todo voltado para uma auditoria, gastar tanto dinheiro, né, com aquilo que não é o negócio, é porque, de alguma forma, alguma coisa não estava acontecendo legal, ou também do lado da operadora alguma coisa não está acontecendo legal. Mas hoje eu estou num hospital que, sim, nós temos glosa, mas eu te digo que há 6 anos atrás, quando eu entrei no hospital, nós tínhamos entre 7% e 9% de glosa, e hoje nós temos 1,9% de glosa. Então, para ter 1,9% de glosa, né, eu tenho um negócio que a gente chama de confiabilidade. Então, a operadora ela chega no meu hospital, eu sento com ela e falo, cara, isso aqui não está legal. Isso aqui eu tenho que usar. Ela me questiona, eu falo, não, então você não vai sair daqui sem resposta. Peraí, vamos chamar o médico ali, o médico vai conversar com você. Essa franqueza a gente tem. E quando a gente erra, eu falo, putz, vocês têm razão, puta, glosa mesmo, porque erramos. Aí eu junto o meu time lá e falo, cara, nós não podemos fazer isso. Então, esse tipo de situação que fez isso que eu falei. Eu vou falar o nome da operadora, a operadora foi a Amil, né? A Amil resolveu no final do ano, quando ela reestruturou toda a sua estrutura hospitalar, eu falei, bom, eu estava com o hospital com 80% de ocupação, o hospital girando bem, falei, bom, a Amil está tomando decisões, a gente vai acompanhar. Enquanto a gente estava nisso, todos os hospitais foram na Amil, olha, nós estamos aqui, nós queremos, se vocês forem fechar o hospital, passa para a gente e tal. O hospital que eu trabalho, nós não fomos na Amil. E a Amil chegou para a gente e falou, olha, vocês, em 6 anos, vocês mudaram a relação com a Amil. Então, a gente quer entregar 450 internações para você. Isso é credibilidade, né? E nós estamos tentando agora, e isso não está fácil, porque nem tudo são flores, né? Isso aqui eu falo que isso é um casamento, né? Operador e hospital.
nós estamos com um custo altíssimo. Então, nesse momento, eu tenho proposto para as operadoras, olha, me pague uma tabela diferenciada nesse momento, porque eu vou quebrar. Se você não me ajudar, eu vou quebrar. Então, a gente está nesse nível de discussão. E as operadoras não têm feito porque estão morrendo de medo. Né? Estão morrendo de medo da inadimplência, das empresas que são clientes delas também quebrarem. Então, a gente está num momento de muita tensão. Né? Aqui em Curitiba, hoje houve um anúncio de encerramento de atividades de um hospital, de áreas críticas deles. Eles não fecharam o hospital, mas eles fecharam o pronto-socorro pediátrico e a UTI pediátrica. Vão fechar agora nos próximos 30 dias. A Unimed veio conversar comigo e falou, você consegue? Eu falei, pô, veja, você me coloca numa situação difícil, porque eu não quero que esse hospital lá morra, né, e nem quero sobrecarregar o hospital aqui. Né, mas que eu não posso deixar a população à míngua. Eu vou te ajudar, mas não posso ser a sua solução sozinho. Com esta franqueza, né, nós temos lidado aí diariamente enfim, a gente sabe que as operadoras também estão num momento de muita incerteza, né, e quando a gente conversa, nós, pelo menos eu, enquanto gestor deste grupo que eu estou, a gente tem essa sensibilidade aí de buscar uma solução que também ampare a operadora para que a gente consiga subsistir aí no conjunto. Não adianta um matar o outro, porque não vai ser bom para ninguém. Eu acredito, até aproveitando Perfeito, que o perfeito. Remígio tá aí, Outra aula na resposta. É isso aí. acho que o Remígio deve passar acho que o mesmo aperto, né, lá com o hospital, né, Remígio? Sim, isso que o Flaviano falou de solicitar incremento de tabela. Aí quando você vai para um conselho, debater isso em conselho, vamos dizer assim, uma mão de via dupla, né? O conselho fala assim, tá, mas eu vou conseguir retirar, ou seja, fazer um downgrade disso lá na frente? E aquela coisa assim, o que o Flaviano sintetizou perfeitamente, viu, professor? É uma questão de confiabilidade. Isso é verdade. Quando ele foi usando as palavras, eu fui lembrando, puxa vida, por isso que o hospital tal tem um tratamento diferente do hospital tal. Por isso que eu vejo que as reuniões que a gente tem com o hospital tal são diferentes do hospital tal. Por isso que eu vejo que a equipe está mais preocupada com tal hospital, equipe de auditoria e tudo mais. Isso é uma coisa que se conquista. E, novamente, o que o Flaviano falou durante a fala dele, gestão. Gestão. E aquele slide que ele coloca, assim, então 50% do meu quadro é pessoas, então como é que eu corto? É desafio terrível para o gestor no dia a dia, né? E às vezes a gente quando as pessoas vão falando, você vai passando um filme, né, na sua cabeça como gestor. Eu acho que também tem um fato bastante legal que você poderia contribuir, Flaviano, que eu tenho certeza que nas suas andanças aí, que a gente sempre ouve dos gestores públicos, né, que existe falta de gestão. Eu acho que hoje em dia não existe mais isso, né, Flaviano? A gente vê que as empresas, principalmente as santas casas, elas já estão se organizando muito fortemente com o apoio das suas federações, né, que é o exemplo do estado do Paraná e algumas outras, né, estão bem organizadas, mas me parece que o governo federal ele se esconde atrás de uma baixa remuneração, né, e ele acaba tomando algumas medidas para melhorar sempre em situações de crise. Ou é crise numa determinada linha de cuidado, ou é uma crise numa fila de alguma cirurgia, ou é uma fila de paciente oncológico, assim por diante, né? Então, eu não sei se você concorda que hoje a falta de financiamento ainda é uma coisa muito gritante, porque se hoje não tivéssemos os filantrópicos, né, e os leitos do SUS ainda em atividade também nos privados, acho que a nossa pandemia, essa fase da pandemia teria sido muito pior, né? Muito pior do que já foi. Bom, então primeiro eu vou dar uma resposta que eu não dei durante a conversa, né? Qual funcionário demitir no momento desse? Obviamente é o menos qualificado, porque é o que menos agrega valor ao processo como um todo. Independente do preço dele, ele pode custar muito mais caro continuando a trabalhar, né? Então esse processo é o de escolha que a gente usa hoje lá dentro do hospital.
porque ele vai... o custo que eu tenho para insistir nele, às vezes é mais caro do que eu mandá-lo embora, contratar outro e treinar outro. Então, o nosso critério de escolha hoje, quando é necessária a dispensa, é dispensar o menos qualificado, né? Em especial aquele que não quer se qualificar. Esse é o nosso critério. Eu discordo só um pouquinho, Remídio, não se decepcione. Realmente ainda tem, sim, muita má gestão. Melhorou muito do que era há 20 anos atrás, do que era 30 anos atrás, mas ainda tem má gestão, sim. Mas você está coberto de razão. Isso virou a muleta do governo quando ele paga mal. Então, ele fala, má gestão, né? É muito fácil você falar má gestão. Eu, há 2015, eu levantei de uma reunião e deixei um secretário de saúde falando sozinho aqui em Curitiba. Nós sentamos para uma reunião e discutindo o contrato, que já estávamos aí há 5 anos sem nenhum reajuste no contrato. Falei, mas também vocês fazem uma má gestão? Falei, bom, se a nossa reunião vai começar desse jeito, aqui fala termina, secretário. E fui embora. Ficou uma situação muito desagradável, só voltei na secretaria na outra gestão. Então, a gente tem que peitar as coisas. E por isso que eu coloquei aquele slide que às vezes é preciso você fechar o negócio. Ser um bom gestor é você fechar o negócio e abandonar aquela situação. As Santas Casas, elas são uma situação à parte, porque elas traduzem, junto com o espírito de empresa, um carisma, né, que muitas vezes acaba atrapalhando a governança, né? Então, isso causa, às vezes, um desequilíbrio ali pela insistência em manter uma instituição aberta, né? Eu sou um defensor de todas as entidades filantrópicas, mas, obviamente, enquanto existir essa perseverança, a forma como o governo vai tratar as instituições vai ser sempre essa. Eles se viram, a irmã lá vai vender pastel, o pastor lá vai passar a sacolinha. Então, lamentavelmente, a gente passa por isso há muitos anos, né? A história das Santas Casas é isso, né? É a sociedade se ajudando. Eu sempre que eu converso com algum deputado, eu falo, olha, deputado, se você quer reconhecer algum movimento social nesse país, reconheça as entidades beneficentes sem fins lucrativos, porque esses são os verdadeiros movimentos sociais que esse país tem, pois é a sociedade fazendo em prol da sociedade. Então, ninguém está vivendo de favor de governo, ninguém está fazendo. Estamos prestando serviço para o governo, serviço subsidiado, né? Porque toda a estrutura pública é mais cara do que as entidades filantrópicas. E se você for pegar no país, onde tem o melhor nível de saúde, é onde tem mais entidade filantrópica. E onde tem boas entidades filantrópicas, tem menos pacientes que têm plano de saúde. Isso é constatação, né? Então, se você tem uma boa entidade filantrópica atendendo bem o SUS, as pessoas acabam usando menos as entidades privadas, os planos de saúde e os operadores. Perfeito. Ótimo. Queria aqui passar os comentários da professora Luciana Arruda, parabenizando Flaviano pela excelente explanação objetiva, prática. A Neila também parabeniza a todos. Flaviano, realmente foi extremamente interessante a sua explanação. Obrigado, Remídio, aí pelos questionamentos, pelos comentários. Queria deixar aqui aberto, se alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida, aproveitar aí a disponibilidade do Flaviano, que foi difícil, a agenda dele não é fácil, não. Sabe que além de 6 hospitais, uma federação, um sindicato e a vice da confederação, eu tenho 2 cachorros e uma calopsita para cuidar de vez em quando. E ainda tenho família, por enquanto não me abandonaram.
Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Uma guerra. Rogério está aqui. Oi, Rogério, pode abrir o seu microfone. Boa noite, seja bem-vindo. Tem uma pergunta também no chat. Abre o microfone, Rogério. Talvez. Abre o microfone. Desconecta o microfone, Rogério. Desconecta, O talvez. Rogério está aí, o grande Rogério. Acho que ele está se reconectando. Enquanto isso, aproveitar aqui a pergunta do Ivan. Como foi trabalhar a liderança? Como é que você trabalhou essa liderança das equipes, Fabiano? Bom, esse é um desafio à parte, né? Eu falei, nós nos reunimos com as lideranças todos os dias. E todos os dias nós somos francos com o que está acontecendo. Então, todos os dias todas as nossas reuniões nós lemos o número de pacientes contaminados, o número de pacientes suspeitos, o número de colaboradores afastados, suspeitos e confirmados. Então, nós temos um boletim diário que é repassado para que os colaboradores possam entender. Nesse boletim, a gente informa de quais áreas esses colaboradores são. E isso foi muito interessante, porque no começo nós tínhamos hostilização entre os próprios colegas. Ah, você é da área do Covid, né? Você é o contaminado. Mesmo que uma certa brincadeira gera uma angústia. Ninguém quer se contaminar, ninguém quer ser visto como uma bomba relógio, né? E essas pessoas têm família, então outra coisa, a gente passa, não todo dia, obviamente, mas nós criamos um mapa lá dentro do hospital, onde nós, da diretoria, passamos nas unidades para conversar com os profissionais, não só as lideranças, conversar com as pessoas no posto de atendimento, falar, oi, tudo bem? Você não está sozinho, a gente está aqui, nós não estamos atendendo junto com você, mas tem toda uma equipe dando suporte, se você precisar, nós temos o RH à disposição, nós temos a diretoria à disposição, nós temos as lideranças à disposição. Então, isso criou uma rede de intimidade que, às vezes, antes a gente nem fazia isso, porque a gente passava, bom dia, tudo bem e tal. Então, hoje nós criamos essa intimidade com as equipes, de lá na UTI, onde tem o paciente COVID, olhar no olho do técnico de enfermagem e falar, olha, se cuida aí, a gente está acompanhando. Se precisar de alguma coisa que não estiver funcionando, avisa a gente que a gente também quer ajudar. Óbvio que tem gente que se aproveita, enfim, tem tudo isso. Mas essa responsabilidade nós puxamos para a alta direção, né? Óbvio, nem todo mundo da direção pode ir. Nosso diretor técnico, ele tem 72 anos, ele é grupo de risco, mas ele está todo dia no hospital. A nossa diretora geral, que é uma irmã, ela tem algumas comorbidades que fazem com que ela seja grupo de risco, mas ela está todo dia dentro do hospital. Então, eu não deixei de ir ao hospital nenhum dia, né? Não fiz home office nenhum dia, e isso deu para nós todos uma credibilidade. Nós criamos várias condições de humanização. Nós mandamos uma carta assinada pela irmã diretora-geral e por mim, e pelo diretor técnico, para todos os colaboradores, né? Eu sempre falei para todos, aqui não tem herói, né? Herói trabalha de graça. Nós trabalhamos pelo salário que recebemos, estamos aqui para desempenhar a função para a qual fomos contratados e contamos todos uns com os outros. Então, essa franqueza, né, a gente brinca, eu particularmente, eu falo, eu não sou muito de mimimi, não. Eu gosto de mandar o recado direto, e isso é um negócio que faz diferença. Quando nós fizemos a parada geral do sistema elétrico do hospital no domingo, estávamos lá. Eu, o diretor executivo, estava o diretor administrativo, o gerente de engenharia, a irmã passou lá, o diretor técnico foi lá, nós entramos lá embaixo, junto com a equipe, lá no gerador. Então, isso faz muita diferença. O cara não se sente sozinho lá na ponta. Então, é isso que a gente faz com as lideranças sempre. E aí fizemos várias ações, né? Então, a gente fez campanha para que as pessoas mandassem cartas para os trabalhadores, né, para o técnico de enfermagem. Então, isso aí motiva. E, como eu falei, essa pessoa não pode fraquejar lá, e a gente que tem que estar lá junto com ela. Não, e é um momento agora, eu vejo que o capital humano, ele tem que ser totalmente acolhido, né? Porque além
da pressão, né, da própria pandemia, você tem a pressão da própria organização, assim, a pressão não, mas a cobrança, porque também todos dentro da escala ali mudou a rotina de tudo, né? Então, é o que nós falamos aí nas web palestras atrás, que realmente o capital humano acho que vai ser realmente modificado. A lida, né, com as pessoas está sendo modificada. Rogério, conseguiu aí abrir o seu áudio? O meu microfone me boicotou aqui. Joia. Apesar da câmera estar de lado, mas a gente está te ouvindo. Então vamos lá. Pronto. Ô, Flaviano, uma pergunta. Eu trabalho com tecnologia e fiz o curso aí com o professor Leandro de segurança do paciente e passei um ano aí com os colegas discutindo as dores dos hospitais, e público, privado, enfim. E dessas muitas dores, né? Deshospitalização, a alta certa, né, evitar reinternação, que onera muito, não tem o reembolso da operadora, enfim. E aí você tem as soluções tecnológicas, que era tudo uma questão de gestão de leitos, então temos aí inteligência artificial, algumas ferramentas tecnológicas para, né, mostrar que dá como gerir e tudo mais. E aí na sua fala, né, nesta pandemia, então, na sua fala, você diz, bom, aí passei a não ter mais reuniões estratégicas uma vez por mês, mas se não segunda, quarta e sexta. Então, eu acompanho todos os dias, né, a movimentação dos leitos, o que tem um alta ou não. Então, seria a conclusão, diz assim, que realmente esses instrumentos tecnológicos, enfim, na verdade, o que faltava era um olhar mais incisivo, né, nessa estratégia, né, um olhar mais diário, então, esse investimento todo, na verdade, não é tão relevante se você tem um interesse diário, né, nessa movimentação dos pacientes. Seria isso? Assim, poder concluir que muita coisa que foi investido lá atrás, que agora não tem mais importância, que agora a gente está olhando, né, com outros olhos. Não sei se você entendeu essa minha pergunta. Entendi. Eu achei fantástica a sua pergunta, Rogério. Veja, eu tenho na minha máquina aqui o Word. Uhum. Eu me limito a usar o justificar, o negritar, Sim. Né? Eu posso usar mais, né? O Excel é uma ferramenta de programação. Então, eu cobro muito dos gestores do hospital, usem as ferramentas que nós disponibilizamos. Eu tenho 3 BIs contratados no hospital, fora o TASI. Tenho 3 BIs, né? Cada um atuando em uma área. Nós lá no hospital criamos, em conjunto com o idealizador do projeto, o robô Laura, que faz a leitura da sepse. O robô Laura, quando ele foi ser implantado no hospital, ele não era para trabalhar com sepse, ele era para trabalhar com escala dos médicos. Quando eu falei, olha, cara, a escala de médico, para mim, tô nem aí, isso aí já se resolve aqui há muitos anos. Eu quero resolver a sepse, porque sepse mata gente. Certo. E aí o cara falou, porra, minha filha morreu de sepse. E daí surgiu a ideia de implantar o robô Laura. Isso demandou investimento, demandou briga dentro do hospital, boicote, a gente derrubou isso tudo, e está lá o robô Laura funcionando. Então, a tecnologia, cara, ela está lá. Falta a boa vontade do ser humano usar, né? Eu falo isso, eu sou presidente da federação que eu disponibilizei uma ferramenta para todos os gestores usarem, para que a gente tivesse mais conhecimento. 8 usam. Então, e aí aquela história, cara, é igual filho. Se você não cobra todo dia, e é por isso que eu falei da reunião segunda, quarta e sexta, é muito melhor do que uma reunião chata mensal de planejamento estratégico, que você vai ler, o cara começa às 8, termina às 2, porque ninguém consegue terminar às 11. O último a falar, ninguém já está nem aí porque ele está falando, e aí vira um monólogo chato, desagradável, né? Porque o cara está falando, ninguém quer prestar atenção, está todo mundo pensando no horário do almoço. Então, quando a gente fez isso, eu obriguei, né, a todos nós a analisarmos os relatórios todo dia. E isso, aí eu consigo usar a tecnologia. Aí eu uso, né, essa inteligência que a tecnologia traz a favor da execução. E aí a coisa anda mais rápido. Sabe de onde eu tirei isso? De uma visita numa UTI nos Estados Unidos. Uau, sim. Aí eu falei, o que esses caras estão fazendo ali, né? Tinham 8 pessoas paradas batendo papo.
Aí a médica falou assim, não, nós estamos na hora do round. Eu falei, tá, o que é Sim. um round? Isso, né? Há tempos isso, né? Eu falei, pô, e o que é um Uhum. round? Não, aqui todo mundo sabe o que cada paciente tem. A gente faz um round de 30 segundos, onde cada um tem que apresentar o seu paciente. Porque se eu não estiver ali, alguém vai saber o que esse paciente tem. Né? E aí, quando deu a pandemia, eu falei, porra, vamos fazer o round aqui dentro do hospital. Aí o pessoal falou, porra, mas uma coisa é fazer de um paciente da UTI, outra coisa é fazer do hospital inteiro. Bom, vamos tentar? Vamos tentar. Isso que é o legal. Maravilha. Parabéns. Obrigado, hein? Foi Valeu, muito cara. excelente. Parabéns. Parabéns, professor Leandro, por eu estava na outra aula do Remídio, que ele convidou aí ao vivo. Não, promessa é dívida. Foi Promessa é essa. dívida. Não, Falando. e virão novos temas aí com uma alta relevância e com alto nível, como o do Flaviano. Muito bom. Excelente. Parabéns. Obrigado. Flaviano, temos aqui um comentário da Águida Henkmeier, que parabeniza a sua brilhante aula e gostaria de saber sobre uma eventual fila única, unindo as redes pública e privada. Pacientes seriam atendidos por ordem de chegada ou receberiam o leito de UTI disponível, né? Não importando sua procedência. Comente um pouco sobre esse impasse, a questão de utilização de leitos de UTI de rede privada pela rede pública. Águida, eu li a sua pergunta 4 vezes. Enquanto eu conversava com o Rogério, enquanto eu falava com o Rogério, eu estava mastigando e ruminando a sua pergunta. Bom, essa pergunta, a resposta dela é uma resposta muito pessoal, tá? Eu sou totalmente contra a fila única. Não porque eu acho que tem que ter segregação, porque eu acho que... Não. É porque eu acho que o sistema está ajustado. E mudar o sistema no meio da pandemia é a mesma coisa que se eu tivesse implantado um software e no meio, um software de RH, e no dia da folha de pagamento, vamos trocar o software hoje, desliga esse antigo aqui que a gente já sabe usar, vamos botar o novo, que o novo é muito bom. Né? A fila única vai trazer vários problemas. Né? Então, primeiro que a rede ela está estruturada, né? Tanto a pública quanto a privada. Então, o paciente que usa o SUS hoje, ele sabe aonde vai. O paciente que usa a rede privada, ele sabe aonde vai. A regulação, a distribuição dos leitos, ainda que, obviamente, tenha distorções aí pelo país, o país é um país de distorções, nos grandes centros, essa distorção ela é menor. E eu ter um momento em que eu crio uma fila única, onde eu, vamos colocar aqui, né, bem simples, eu vou botar o meu hospital. Eu tenho um hospital que ele tem porta aberta, né, de pronto atendimento para pacientes de convênio. Então, vai chegar um paciente lá de convênio, eu vou identificar que esse cara precisa de UTI, mas ele é o 39º na fila. Eu não tenho a menor expectativa que vai vir alguém de ambulância do SUS buscar esse cara e colocar ele num outro hospital de SUS a 30 quilômetros de distância. Eu não tenho a menor expectativa disso. Hoje, quando um paciente de SUS entra num hospital privado, dizendo que ele é particular, bate no peito, pode falar assim, não, pode fazer tudo que eu pago, e ele paga a consulta 150, 200 reais, e aí precisa fazer uma tomografia. E aí ele fala, poxa, eu não tenho mais dinheiro para pagar. Você pega qualquer hospital privado que liga para o SUS diz, esse paciente não tem como vir para cá, eu não tenho vaga. A fila única aqui não tem vaga para ir. Então, eu não tenho a menor expectativa de que isso vai ser bom. Eu tenho a certeza de que isso vai ser ruim, isso vai causar uma judicialização violenta, porque ele agride direitos individuais de uma parte ou de outra. Né? Eu vejo um modelo muito bom, muito bom. Nós criamos aqui, eu faço parte de um comitê aqui no estado do Paraná, tanto no estado quanto no município. Nós criamos um plano de ocupação aqui, onde o plano de ocupação é o seguinte: nós organizamos os hospitais públicos, que são referência para a Covid, os hospitais filantrópicos são retaguarda para atender toda e qualquer outra situação que não seja Covid.
a gente troca paciente. Então, se lá no hospital do trabalhador, que atende Covid, chegar um infarto, ele transfere para a Santa Casa de Curitiba. Se na Santa Casa de Curitiba chegar um paciente de Covid, transfere para o Hospital do Trabalhador. Então, nós criamos um plano de ocupação desses hospitais, aonde? Primeiro, vamos ocupar os leitos dos hospitais públicos. Na sequência, vamos ocupar os leitos dos hospitais privados filantrópicos, aqueles que são credenciados para o SUS. Se lotar, nós vamos ocupar os leitos não SUS dos hospitais filantrópicos, porque eles já têm contrato de atendimento com o SUS, ou seja, no pós-atendimento, esses hospitais têm como receber. Se esses hospitais filantrópicos estiverem lotados, o SUS vai contratar leitos dos hospitais privados não filantrópicos. Nós criamos esse modelo. Curitiba não criou hospital em campo de futebol. Curitiba conseguiu um hospital que estava fechado, mobiliou, está lá, abriu essa semana, está relativamente bem organizado o sistema aqui, e não temos a necessidade de fazer essa busca. E eu não falo isso, não é bairrismo, eu não sou curitibano, eu sou capixaba. Capixaba nascido na divisa do Espírito Santo da Bahia com Minas, é uma raça meio complexa. Mas o sistema está muito bem organizado aqui, porque houve, de novo, né, conversa. Todas as entidades conversaram. Inclusive, os hospitais privados não filantrópicos se colocaram à disposição, desde que eles não fossem os primeiros a ser ocupados e não houvesse judicialização nesse sentido. Faço parte de um comitê do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde eu atuo como representante dos hospitais. Uma hora dessas irmãs vão me mandar embora, que o local que eu tenho ficado menos é no hospital. Mas faço parte desse comitê do Tribunal de Justiça, onde diariamente, semanalmente, a gente se reúne, discute os casos, brigo, faço, né, assim, há 2 semanas atrás, eu me peguei com uma procuradora da Defensoria Pública, porque ela exige que tenham acompanhantes para as gestantes nos hospitais SUS, né, no pré-parto, durante o parto e no pós-parto. Imagine colocar 4 gestantes com 4 bebês e 4 acompanhantes num quarto de 25 metros quadrados. Nós temos 16 pessoas, com um assintomático, a gente faz uma carnificina. Né? E eu expliquei tudo isso para ela falou assim, mas existem estudos que mostram que ter uma acompanhante durante o parto faz bem para a mãe e para o bebê. Eu falei, doutora, esse estudo foi feito por profissionais de saúde, não por advogados. Esses mesmos profissionais de saúde estão explicando para a senhora, nesse momento, que esse momento é perigoso. A senhora pode matar 16 pessoas. Se a senhora não está entendendo isso, a senhora vai fazer medicina. E aí, ela entrou com 6 ações contra o hospital que eu trabalho, mas a gente está brigando. Então, a gente continua firme e forte nessa questão. Né? Por isso que eu sou totalmente contra, porque você corre o risco de desarmonizar um processo que pode ser muito mais bem elaborado do que simplesmente uma tomada à força dos leitos. E a gente tem decreto aqui do Estado e de, acho que 80% dos municípios tem decreto para, se precisar, tomar os leitos. Mas o diálogo entre a Federação das Santas Casas e o Sindicato dos Hospitais tem sido aí o grande diferencial nessa negociação. Inclusive, emprestar equipamento, se precisar, até profissional, hospitais privados já se ofertaram a resolver. Não sei se eu respondi, espero que sim. Você deu uma aula com a pergunta. Você deu uma outra aula com a pergunta. Isso que você deu você deu uma outra aula com a pergunta, e eu queria dizer que você não está sozinho. Como colega de administração, eu acredito também que não existe a menor condição de se ter fila única. Não. Eu também concordo, acho bem difícil mesmo. Bom, Flaviano, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, como o Remídio falou, né, não só da aula do tema principal, mas de todas as aulas que você deu hoje para a gente aqui. Acho que enriqueceu muito, eu acho que o conhecimento de todos, visto também o cenário atípico que nós estamos passando, né? Gostaria de agradecer aqui a presença de todos presentes, professora Luciana Arruda, o professor Remídio também está aqui com a gente, professor Roberto Selquevicius, os nossos alunos, ex-alunos e convidados.
eu tenho uma gratidão muito grande por todos. Flaviano, principalmente, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua solicitude em atender aí o meu convite. E eu acho que enriqueceu, né? Um egresso, né, da São Camilo aqui dando, não foi uma aula, foi acho que um show, né? Não. Então, Posso quebrar o protocolo? pode, claro. Eu queria aqui destacar o Everton Donato, que é um grande amigo, né? Se for o Everton Donato que eu estou achando, é ele mesmo, o gaúcho, um grande amigo. Queria destacar aqui a Keila, também é uma egressa aí da São Camilo, estudou Isso, a com Keila. a gente. Então, bom Olha aí, vê-los, olha aí, olha aí. bom vê-los. E eu só queria reiterar, eu devo tudo que eu tenho a São Camilo, que me deu a oportunidade de ser o profissional que eu sou hoje, né? Óbvio que a gente tem uma essência que é nossa, mas ter morado dentro de um hospital camiliano, ter vivenciado o que a gente viveu nessa faculdade, me tornou uma pessoa melhor, me tornou um profissional melhor. Eu tive a oportunidade de falar isso para o Padre Querubim, tive a oportunidade de falar isso para o Padre Christian, né, e para o Padre Léo. Então, foram os 3 padres que eu acabei tendo mais vivência, que eram as 3 grandes lideranças camilianas da época. Professor Leandro, então, o senhor hoje me ajudou a retribuir um pouquinho do que a São Camilo fez por mim. Então, agradeço de coração. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar para São Camilo, já trabalhei no Brasil inteiro. Mas hoje eu pude contribuir um pouco, espero ter podido contribuir um pouquinho com a São Camilo, porque eu carrego essa instituição na minha alma e no meu coração, com certeza. De fato, hoje eu estou na condição de coordenador do nosso programa de MBA e realmente o Centro Universitário São Camilo ele tem uma diferenciação muito grande, não só na formação dos profissionais, mas é aquilo, quando você entra para a família camiliana, né, não tem como você esquecer jamais a sua raiz, né? E aquilo, a vida, ela escreve certo por linhas tortas, né? Então, o professor Remídio, que eu tenho muito orgulho de tê-lo como nosso corpo docente, professora Luciana Arruda, professor Roberto Selkevi, professora Bruna Malagoli, que estava aqui também com a gente, professora Vera Bonato. Então, nós estamos aí com um time de alto nível de excelência, né? E é claro que assim a gente acaba ampliando a nossa rede de relacionamentos, o nosso networking acaba aumentando bastante. E eu fico, olha, muito, apesar de estar há pouco tempo na São Camilo, né, completei agora 1 ano, né, na coordenação do programa, mas quando eu ouço, né, todos que passaram por lá na graduação, ex-alunos, eles falam com carinho, mas assim é um brilho no olhar, né, muito grande. E isso é muito gostoso, né? A gente ouvir dos ex-alunos, hoje colegas de profissão. Então acho que essa essência, acho que a São Camilo acho que nunca vai perder, jamais, né? Então eu fico muito satisfeito. Acho que vou repassar, se você me permitir, vou repassar esse seu carinho aí para as altas instâncias da instituição, que eu acho muito gostoso, né, ouvir isso. E já estendo aí o convite, quando você tiver uma passagem aqui por São Paulo, por favor, você tem, agora que nós temos aí os contatos, vai ser um prazer recebê-lo lá na São Camilo. E com certeza eu acho que ela vai te acolher desde o primeiro dia que te acolheu aí na graduação e vai acolher eternamente, né? Não só você, mas como você falou, acho que o Everton também é egresso de lá. Também. Chapecoense. Então todos estão convidados aí para tomarmos um café e assistir uma aula lá com a gente no nosso programa.
que nós aí estamos a cada dia lapidando, o nosso corpo docente muito ativo, nós conseguimos aí fechar um núcleo docente altamente qualificado, que transita nos cursos de gestão da saúde, né? Isso que é muito interessante. E são profissionais como você, Flaviano, com uma grande expertise prática, né? Eu acho que isso que é o importante do nosso programa. A gente tem um cuidado muito grande de trazer essa bagagem prática do mercado para os nossos alunos, né? E realmente formá-los com um nível de gestão buscando sempre a eficiência, né? E no nosso programa específico, né, o nosso foco é qualidade e segurança do paciente. Eu, pelo menos na minha humilde opinião, dentro de uma organização de saúde, se não é tudo, é 100%, né? E é um fluxo Leandro, de processo aí muito grande. se você me permite, Claro. é uma satisfação enorme rever os amigos aí, principalmente Fabiano, tive a oportunidade de trabalharmos juntos, né? O Remídio, grande colegão, em São Paulo. Eu estou na Lapa. Grande Everton, meu querido, que coisa bonita te ver, meu caro. Bom, ver aqui no sofá de casa, né? Mas quando soube da palestra, quis imediatamente me inscrever aí. Uma grande satisfação de reencontrar vocês aí. O Leandro, na verdade, eu não conhecia, mas o Remídio sabe que a gente já esteve na época do Adriano dando aula, 2013 a 2017, na São Camilo, na pós-graduação, né, na área de custos, né? E eu quero ver se volto nesse métier aí. Eu acho que foi uma aula agora que eu me permiti ficar em silêncio. O Flaviano aí deu uma aula fantástica, né? Eu acho que a experiência é o que conta. Eu estou mais na área de gestão pública, que é a ProSaúde aí, né? Mas quero voltar ativa aí na área privada, que é fantástico esse desafio. O que o Flaviano me fez recordar aí, a época de hospital privado, né? As operadoras hoje prevalentes na área de saúde suplementar e dando uma aula de parceria mesmo. Me lembro do Flaviano que por muito tempo as operadoras estiveram no outro lado da mesa como opositores, né? E hoje a gente vê que houve uma aproximação e uma parceria fantástica. Estive em Curitiba por um tempo, na Santa Casa, um tempo atrás, né? A gente vê que houve uma mudança de pensamento, né, Flaviano? Everton, no planejamento... As operadoras colaborando com o hospital de maneira fantástica. No Paraná tem uma revolução das operadoras, ajudando no financiamento da saúde de forma direta, coisa que no passado representavam 5%, 10% no máximo, né? No hospital privado. Hoje aumentou muito isso, né? O atendimento, e houve um tempo que a gente achava que isso ia acabar, né? Em função de uma excessiva estatização da saúde. E hoje a gente vê que abriu um pouco o pensamento de ambos os lados e aproximou da mesa de negociação. Não existe mais um único pensamento. Existe, sim, como você falou, concordo com você, uma ineficiência de gestão, mas, ao mesmo tempo, a área está preparando profissionais um pouco melhor, né? Eu estive dando aula em torno de 2013 a 2017 na São Camilo, aí na Pompeia, e a gente via que o esforço enorme da São Camilo, como há 40 anos atrás, tentando formar profissionais. E não tem outra saída. É o estudo contínuo que vai nos dar um aprimoramento da eficiência da administração. Foi um grande prazer revê-los aí, né? E parabéns pela sua apresentação aí, Flaviano. Que fantástico trabalho nesse hospital aí. Eu fico muito feliz de saber disso. O vermelho.
não é nada inédito. Não tinha como esperar diferente de um profissional como você. Eu acho que você é um destaque, realmente, na administração hospitalar e todos os amigos aí que estão presentes sabem disso. Todos te conhecem bem de perto, né? Aí está virando chá de comadre já. Que isso? Acho que uma Não coisa, é questão de medo, é verdade, é verdade. uma coisa que você falou da operadora, professor Leandro, só queria dizer assim, ó, no planejamento estratégico do hospital que eu trabalho, está lá, dar segurança e previsibilidade financeira para as operadoras. Então, o paciente entra lá, a operadora sabe quanto ela vai gastar no mês lá no hospital. Então, a gente tem isso é repassado para todas as lideranças do nosso planejamento estratégico. Se alguma coisa foge ao padrão estabelecido ou negociado, a gente tem que informar durante a internação para que a operadora saiba que ela vai ter um gasto extra para que a gente possa tentar dirimir esse problema antes de virar um grande problema no futuro. Então, e foi o que você falou, você criou aquela cadeia de confiança, né? Exatamente. Professor, como bom aluno de direito, né, Flaviano, usando a boa-fé nos contratos, o Código de Civil, isso demonstra bem que você está usando o direito a seu favor, usando ele na prática, que é o que a gente espera dos nossos alunos, usar o direito na prática. E você está fazendo isso, usando o princípio da boa-fé objetiva, dos contratos, no diálogo, na informação e parcerias. Isso é um princípio geral do direito. Parabéns, excelente, e não tenho que discordar de você dessa vez. A discordância é boa. Não, mas hoje eu sou só aluna. Olha, eu queria agradecer realmente a presença de todos. Olha, foi muito bacana. Me veio até uma ideia que eu vou começar a amadurecer de fazer não digo uma web palestra, mas uma mesa redonda e até mesmo com os egressos, né? Da São Camilo. Vou ver se o Flaviano tem uma turma boa aí para é? O Flaviano tem uma turma boa para colocar aí. Não fala isso. Olha, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez Everton aí pela brilhante participação. Todos estão convidados a gente marcar quando pudermos voltar e tomar um café lá comigo, bater um papo. E pensei agora nessa possibilidade aí de fazer como o Flaviano falou, um chá de comadre aí, né? Trocando essas experiências de vocês aí, né? Eu acho que vai ser muito enriquecedor para os nossos alunos, para os nossos convidados, né? Eu acho que é um crescimento para todos nós. Então, Everton, muito obrigado pela participação. Fico muito, muito feliz também do teu relato, né? Que bom mesmo. E também vou passar isso para as instâncias maiores da instituição. Professor Luciana Arruda, obrigado pela participação, sempre solícita, sempre querida aí. Professor Remídio, professor Roberto, infelizmente a professora Vera Bonato, que esteve com a gente na nossa última palestra, ela teve um compromisso, ela pediu para se desculpar, ela gostaria muito de estar aqui, mas depois eu vou mandar o link da nossa palestra gravada para ela. Agradecer a presença aqui da Adriana, da Neila, da Águida, da Ana Guedes, da Mônica, da Keila. E Flaviano, agora é com você aí as suas palavras finais aí. Muito obrigado. Eu, de novo, só queria agradecer a todo mundo. Estou vendo aquele aí com a Maria, Maria Antônia. Isso. Dá tchau, Maria. Que bacana. Obrigada, agradeço você, professor Leandro, e a ideia dos egressos aí, nós estamos com vocês. Ótimo. Considerem-se convidados. Convidados não, né? Intimados. Ótimo. Parabéns a todos pelas palavras, sábias palavras. Muito parabéns mesmo, professor Leandro. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, parabéns, obrigado, Adriana. Bom, pessoal, eu é isso. Eu só tenho a agradecer a vocês aí pelo tempo. Não é fácil a gente, todo mundo cansado aí, mas e estou à disposição. Meus contatos aí no LinkedIn é facinho de me achar. Me contatar se alguém quiser bater papo, jogar um pouco de conversa fora. A gente está à disposição sempre aí, mais à noite. Estamos sempre à disposição.
Um grande abraço para todos aí. Obrigado a todos, desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana e já vamos aí programar a nossa próxima web palestra. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço.